Libertinagem, Manuel Bandeira. Libertinagem é um manifesto pela liberdade na poesia, liberdade tanto na forma quanto no conteúdo. Bandeira viveu intensamente o período de transição entre os séculos XIX e XX, na passagem do tradicionalismo formal, parnasianismo e simbolista, para o despojamento modernista. Em seu quarto livro, que é Libertinagem, a opção modernista se consolida. Alguns dos poemas do livro são muito conhecidos e fazem parte de qualquer coletânea da poesia brasileira de todos os tempos. Isso porque Bandeira consegue unir o lirismo e o dia a dia de forma nunca vista. Os poemas têm desde recordações de infância, nas quais idealizações na origem apresenta certa evocação romântica, até o erotismo. Tudo muito bem dosado, em poemas curtos e precisos. Nenhuma frase da vida humana é esquecida. O autor fala da infância, da descoberta, do amor, da velhice e da morte. Tudo é tratado com lirismo e também com um certo humor. Muitas vezes é possível acompanhar a trajetória do autor por meio de seus poemas, que apesar de adquirirem com isso um tom biográfico, intimista e confessional, não resvalam para o sentimentalismo vulgar. Podemos dizer que o livro transita de forma inteligente entre a vontade de ser livre, de pertencer ao mundo, e o ideal cada vez mais intimista, que traz recordações de pessoas e paisagens da infância de forma muito explícita. É o mundo de um artista que queria viver muito, mas que, por motivos de saúde, teve a ameaça de morte, sempre muito próxima. A simplicidade, aliada à sutileza no uso da linguagem, faz com que a libertinagem nos apresente poemas eternos, já incorporados ao imaginário cultural e popular do brasileiro. Tais talentos fazem eles, senão o mais importante, um dos mais importantes livros da poesia do século XX. Libertinagem, publicado em 1930, é composto por 38 poemas. O primeiro deles é Não Sei Dançar, uma espécie de resumo poético dos temas que o livro vai apresentar. São eles reflexões sobre a vida, o país e o fazer poético, bem ao gosto do modernismo, pós-semana de 22. Logo no início percebe-se a intenção do autor em romper o formalismo, parnasianismo e simbolista. A descrição de cenas urbanas em poemas como Camelôs e Mangue revela preocupação com o episódio da vida moderna. Outros poemas, como Belém do Pará e a Evocação do Recife, refazem a trajetória afetiva da vida do autor, que viveu em várias cidades. Poética é uma síntese das ideias do poeta sobre o que deveria ser a poesia. Daí em diante, tendo o caráter de manifesto. Abaixo todo lirismo, não seja libertação. A maior parte do livro é composta de poemas curtos, muitos dos quais se incorporam ao imaginário cultural do país, como Parsagada. Há também no livro 2 poemas em francês. O poema que talvez revele o máximo de vontade de transformar o cotidiano em poesia é poema tirado de uma notícia de jornal, que é na verdade a reprodução da notícia em forma de poema, e a mesma linguagem direta coloquial. Com um caráter quase biográfico, o livro traz ousadia formal e temática, tendo-se estabelecido como um marco da poesia modernista no Brasil, na primeira metade do século XX. Manuel Bandeira consagrou-se como o principal nome da poesia na primeira fase do modernismo brasileiro. O autor rompia com o fazer poético tradicional, trazendo o lirismo para falar do cotidiano. Libertinagem é o quarto livro de poemas de Bandeira, publicado em 1930. É considerado o primeiro livro inteiramente modernista do autor. É composto com 38 poemas escritos em 1924 e 1930. Na obra, Bandeira abandona o formalismo e opta pela linguagem livre. A temática também é inovadora. Cenas do cotidiano, recordações da infância e visão lírica do cenário urbano. Destacam-se os poemas Evocações do Recife, Pneumotórax, Andorinha, Vou-me embora pra Passargada, dentre outros. Na Semana da Arte Moderna, o modernismo combatia uma poesia considerada formal demais e um pouco criativa.
Era um período de valorização da cultura popular e de liberdade para experimentar formas e linguagens. Manuel Bandeira coloca em prática essa fase do modernismo na obra Libertinagem.